Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Quais são as características de Brasília? Cada cidade tem um pouco a sua peculiaridade. E as pessoas têm me perguntado isso. Essa semana eu estive no Rio e em São Paulo. E o pessoal pergunta, está gostando de Brasília? Estou gostando. Tem umas meninas lá muito legais lá em Brasília. Um centro que eu frequento do Opus Dei lá. E o que é isso? Eu estou pegando um pouquinho, né, a característica. Para já é uma coisa muito ampla, né? Vale tudo aqui em Brasília, tem gente tudo quanto é canto, sotaques, né? Uma coisa assim bem... Mas uma coisa assim que me chamou a atenção do ponto de vista um pouco negativo e que eu me vi confirmado nessa opinião 2 ou 3 dias atrás, por um comentário de uma outra pessoa também, é a maneira de relacionar-se com os bens materiais. Fiquei com a impressão, pode ser uma impressão, mas que aqui as pessoas estão mais propensas ou mais tolerantes com uma certa ostentação. Parece que em outros lugares do Brasil a gente tem um pouco de vergonha de demonstrar riqueza. O cara esconde um pouco, né, o celular, um carro, mas não sei o quê, porque até no colégio pega mal, filhinho de papai, não sei, né, o cara não quer se parecer o riquinho, parece meio mal. Enfim, também tem tanta pobreza, né, nesse país que a gente tem um certo pudor, assim, né? E aqui eu senti menos isso. E pelo contrário, né, uma coisa de não, mesmo que eu não tenha dinheiro, eu compro mais caro, uma coisa assim um pouco, né, eu posso porque, não sei, pode ser exagero da minha parte, pode ser um juízo infundado. Mas, de todos modos, é algo que importa a gente ter isso presente. Inclusive, é o Evangelho de domingo agora, Jesus fala a parábola do servo infiel e depois ele termina falando esses ensinamentos. Ninguém pode servir a 2 senhores, porque ou odiará um e amará o outro, ou se apegará a um e desprezará o outro. Vós não podeis servir a Deus e ao dinheiro. São 2 coisas que se opõem. Na medida em que eu me foco nas coisas mais materiais, no dinheiro, eu não consigo mais servir a Deus. Deus fica de escanteio, Deus fica de lado, eu perco. Esse Evangelho e a proximidade da festa de São Francisco de Assis, que é dia 4 de outubro, São José Maria recomendava aproveitar esse dia para meditar justamente no que eu queria trazer para a nossa reflexão hoje, que é o desprendimento, a pobreza cristã, a luta contra a avareza, o esforço para ter uma relação espiritualmente saudável com os bens materiais, com o dinheiro. Então, por isso, pensei em trazer esse tema para nós, que é um tema, por outro lado, muito tradicional na igreja, né? Enfim, até mais além da igreja, nas várias religiões, me parece que é um tema presente. A luta para não deixar o meu coração grudar nas realidades materiais, com um processo que praticamente impede a vida espiritual, isso daí. E é um tema importante a gente meditar, porque todos temos que dar uma certa solução para essa questão. Algumas coisas eu consigo, não sei, né, um alcoólatra, chega uma hora e fala, eu não posso beber uma gota de álcool, porque senão eu caio naquele vício, a coisa... Então, beleza, tirei o álcool da minha vida. Pode ser algo mais ou menos complicado, mas conheço gente que fez isso e está muito bem, obrigado. Agora, eu não consigo fazer isso em geral com os bens materiais, não é verdade? A gente precisa, né? Roupa, uma casa, preciso de dinheiro, preciso, sei lá, um teto, um transporte. A gente precisa de coisas, bens materiais, a gente vai sempre precisar.
Já quando a gente nasce, nos pais ali, a fralda, a mamadeira, o berço, todo um esforço para suprir as necessidades físicas que todo ser humano tem. E além disso, as coisas materiais não são ruins, são boas. Deus criou o mundo e viu que era bom e nos deu como herança, como presente. Crescer e multiplicar e vos dominai a terra. É como que eu fiz ali uma casa, fiz um jardim, agora curte, né? Olha o que eu fiz aqui para você. É um presente de amor. Então seria uma pena que a gente tivesse que rejeitar isso e dizer, não, isso aqui é coisa do demônio. Não, é de Deus, não é do demônio. É um presente de Deus, as coisas materiais são boas. A gente vê na própria vida de Cristo como ele usa dos bens materiais, não é verdade? Ele janta lá com gente rica, algumas vezes também com gente pobre, às vezes nem janta, passa o tempo ali curando as pessoas. Ele usa uma roupa boa, uma túnica que não tem costura, que Nossa Senhora costurou ali, dá trabalho, né? Uma roupa sem costura, imagino, né? Eu nunca fiz, mas deve dar trabalho. Era a roupa do sumo sacerdote. Então até os soldados, quando rasgam ali o manto, a túnica não rasgam porque não tem costura. Isso aqui é valioso demais para a gente rasgar, né? Então sorteiam para ver quem vai ficar com aquela túnica, porque é um negócio chique, né? Uma grife ali, né? O negócio aqui é bom, esse negócio aqui é de qualidade. Então Jesus usa isso e cuida lá que haja vinho nas bodas de Caná, que as pessoas tenham bens materiais, que se preocupa, não é uma coisa ruim. Reclama, inclusive, quando falta essas práticas de cortesia na casa de Simão o fariseu, que não lhe dá lá a bacia com água para lavar os pés, não lhe dá um beijo de boas-vindas, não. Falta essas coisas de cortesia que se manifestam também nas realidades materiais. Essas coisas são boas. O problema é, aí que é o negócio, né? O problema é quando a gente se torna dependente dos bens materiais, não é verdade? Quando eu me torno dependente do meu celular, do meu computador, da roupa da marca tal, da viagem, do carro, O que significa ser dependente? Para não ser dependente, eu tenho que não sentir nenhuma falta se um dia acaba a bateria do meu celular? Bem, difícil, né? Como é que eu vou chamar agora, né, o aplicativo aqui de transporte, estou sem bateria, como é que eu ligo avisando que vou chegar atrasado no jantar? Não sei, né? É normal que a gente se apoia em várias coisas e causa um certo transtorno a falta dessas coisas. Agora, o negócio é a medida desse transtorno. Se eu chego a pensar, cara, não dá, não consigo ficar sem celular, não dá para viver sem celular hoje. Quando eu digo isso, eu não consigo ficar sem me imaginar como é que seria a minha vida se eu não pudesse comprar habitualmente, ou ir, ou viajar, não dá, né? Não consigo imaginar. Nesse sentido, é mais fácil quando a escalada nas classes sociais de subida do que a descida. Uma vez eu escutava de uma senhora falando da cunhada, acho que era, que claramente tinha que baixar o nível social, porque o marido já não ganhava e ela não conseguia fazer aquilo. E uma das coisas que dizia, olha, eu nunca vou colocar os meus filhos numa escola pública, eu prefiro morrer a colocar. Bem, é tão assim importante, né, que seja ok, se outra escola é melhor, mas não é questão de vida ou morte, né? Nem que não vão para a escola, sei lá, né? Tem tanta coisa que é mais porque é fundamental de fato, e coisas que são transitórias, que são boas, mas não necessariamente necessárias no sentido estrito da palavra. E essa questão, né, o padre Francisco Fausto, uma vez ele dizia, quando eu uso essa fórmula, sem isso aqui não dá, essa é a fórmula da adoração. É colocar algo no lugar de Deus. Que Deus é único, que sem Ele não dá. Na verdade, o mundo só existe por causa de Deus. Sem Deus, nós não existimos, nada existe, né? O resto tudo é passageiro, o resto tudo é fugaz, o resto tudo é contingente. Só Deus é necessário. Portanto, quando eu estou dizendo eu não consigo viver sem tal coisa, eu estou colocando essa coisa no lugar de Deus. Não é à toa que a Escritura diz que a avareza é uma idolatria. São Paulo fala isso 2 vezes nas suas epístolas. A ganância é uma idolatria. E a tentação da avareza, Jesus sofre 3 tentações no deserto, uma relativa à gula, outra relativa
a vaidade e outra relativa à avareza. Daí os padres da igreja falam que são os 3 vícios fundamentais: a gula, a avareza e a vaidade. Preocupação, a inclinação ao prazer, com os bens materiais, e a fama. Então, esses 3, aí estaria tudo, nasceria numa dessas 3 coisas. E a tentação relativa à avareza tudo isso será teu se prostrado me adorares. Mostra no alto monte, mostra todos os reinos do mundo. Os espanhóis, que são um pouquinho assim, às vezes, cheios de si, e também os catalães, que não se consideram espanhóis, alguns pelo menos, mas enfim, fazem parte da Espanha, Barcelona, eles têm uma montanha do lado de Barcelona que chama-se o Tibidabo. Vai lá no Tibidabo, o nome da montanha é esse, porque segundo uma tradição, foi para ali que o demônio levou Jesus, para mostrar toda a beleza e as riquezas do mundo, ou seja, Barcelona, né? E dizer, tudo isso será teu ser prostrado. Olha, até Barcelona Jesus abriu mão, né? Que impressionante o desprendimento dele. O Tibidabo, a tradição é que é ali, do lado de Barcelona, porque é a melhor coisa do mundo, teria que ser aquela, né? Mas enfim, talvez não. Mas tudo isso será teu se prostrado me adorares. Se prostrado me adorares. Né? Até lembrei de um rapaz lá de Porto Alegre, tá um grupo de jovens lá, e aí, vamos fazer uma adoração com o Santíssimo, a gente podia colocar uma frase aqui que motivasse, e aí buscaram ali, aqui ó, adoração, e aí era aquela época do banner, na época que tinha impressora de papel contínuo, acho que chama-se assim, não lembro se é o nome certinho, não sei se vocês pegaram isso, eu peguei, mas era o papel que um era grudado no outro, né, então o legal é que você conseguia fazer um banner, uma faixa assim, imprimia vários papéis, assim, várias folhas. Mas então fizeram nesse grupo de jovens ali um banner que estava escrito, acharam uma frase de motivação para adoração, para o Santíssimo, né? Mas colocaram então, tudo isso será teu se prostrado me adorares. Aí esse rapaz falou, peraí cara, essa frase é do demônio, essa frase. Como é que põe isso, né? Para motivar. Nem tudo que está na Bíblia é legal, tá, pessoal? Só para ter que tomar um pouco de cuidado, né? Tá na Bíblia, tá lá no versículo tal, do São Mateus, não sei, né? Tudo isso será teu se prostrado me adorares. Mas fechando o parente do parente do parente, então ele associa a avareza à adoração do demônio, à idolatria, né? Tem que adorar o demônio. De uma maneira, me deixar dominar pela essa preocupação com as riquezas, é isso, né? Alguém já chamava atenção que na Idade Média quais que eram os grandes edifícios, as catedrais, na verdade, aquelas coisas maravilhosas. E hoje em dia, sei, né? A igreja é o que sobra de dinheiro, a gente constrói um balcão ali, um negócio, né? Um barraco ali mais ou menos bonitinho. Agora um galpão. Agora, sei lá, né, a sede de um banco, um shopping center, nossa, um negócio assim super, né, uma empresa, e são os grandes edifícios de hoje, giram ao redor disso, né, da compra, do dinheiro, parece que é o lugar, o novo templo, é isso, né, são essas sedes onde o dinheiro circula. Então, é uma idolatria. Talvez você possa dizer, ok, Padre Pedro, eu entendo, legal, agora, talvez para mim, eu não vejo isso como um problema assim muito próximo. Costumo perguntar para vocês no começo da direção espiritual, quais que você acha são os seus 3 principais lugares, 3 principais defeitos? É bem raro, alguns são bem raros de aparecer. Um deles é a avareza. Por quê? Porque as pessoas são pouco sinceras? Não, porque eu falo com meninas jovens em geral. E em geral, os jovens não têm tanto problema de avareza. Algum outro, tem essa coisa de grife, sei lá, né, coisas assim. Mas é uma coisa que se faz mais presente ao longo do tempo, me parece. Um livro que descreve muito bem isso chama-se A Cidadela, do Cronin. É a história de um médico jovem, idealista, que se revolta contra esses médicos charlatães. Mas a história dele vai rolando, aí ele se casa e muda para Londres, você tem que pagar o aluguel, a clínica. Começa a coisa de correr atrás do dinheiro. Essa é a vida, né? Tem que pagar a fralda da criança e o aluguel, né? E aquela aflição, ele entra na roda de ganhar dinheiro. E aí começa a fazer, lá dar um negócio, um placebo, cobra. Começa a ser meio charlatão. Né? E ele é mordido pelo bichinho da ganância. Vou ficar bem quando eu ganhar 1.000 libras por mês. Ganha 1.000 libras? Não, dá para ser 2.000, porque tem que pagar a prestação do carro. 2.000? Não, na verdade são 4 que eu pedi para estar bem, seriam 4. E aí vai sempre assim, né? Sempre assim. E o livro é muito bacana porque mostra esse processo de uma maneira verossímil. A gente lê aquilo e fala, olha, isso aqui acontece. Isso que poderia acontecer comigo. Quase sem perceber,
A pessoa vai se dominando por essa coisa, o que importa é o dinheiro. Um livro famoso nesse sentido é o Conto de Natal, do Scrooge, do Dickens. Tem várias adaptações para o cinema, né? Christmas Tale. E o personagem central chama-se o Scrooge, que mostra ele na juventude, que é um cara legal, né? Sei lá, um jovem lá, um gurizão, um rapaz, é bacana. Mas quando ele fica mais velho, ele se torna um avaro insuportável. Um cara ali que é... E é o que acontece, né? Ele não nasce assim, ninguém nasce assim. A gente, nenhum adolescente é assim. Agora passa o tempo, até entre no clero, nenhum seminarista tem grandes problemas de avareza, sabe? Agora já começa a ser já um padre, a paróquia, já começa a ser uma coisa que já começa a dar problema, né? Tem que tomar cuidado. Me lembro quando ganhei meu primeiro salário, não como sacerdote, que nem tenho salário, mas quando trabalhava lá como engenheiro, começar a cair na conta ali, né? Aquele primeiro salário, dá um negócio assim, opa, legal, né? Olha, isso foi, acumulou, daqui a pouco vou comprar um carro, não sei, né? Vou comprar. As possibilidades, é um sentido de liberdade de poder, né? Que aquilo não é tão difícil assim subir a cabeça, entendeu? A gente tem que ter isso presente. Tem que estar atento ao processo. Porque é assim, ninguém pode servir a dois senhores. Acabará por amar um e odiar o outro. No final das contas, você, sem perceber, você vai se tornar materialista, consumista. A tua vida vai se organizando ao redor disso. Os valores, olha o carro do cara. Fulano passou em tal concurso no Senado, né, que é o grande, né, é o concurso pro Senado, nossa, o cara ganha uma grana, né? Então, o cara tá... A gente começa a medir as pessoas, medir o tempo que eu gasto em função disso. Começa a ser o grande parâmetro. Religião, ajudar o próximo, tudo bem, legal. Poesia, digamos assim, né? Mas o que conta mesmo, entendeu? É aqui a grana, entendeu? O que vale mesmo na vida, quem manda aqui é quem tem dinheiro. E a pessoa começa a funcionar dessa maneira. Talvez antes não fosse assim, mas começa a entrar naquilo. Então a gente tem que tomar cuidado, porque traz efeitos muito ruins a avareza. Pensei em 3 efeitos para a gente comentar. Primeiro, essa angústia ou aflição, que é no fundo fruto de apoiar a nossa vida num terreno instável, em areia movediça. Um santo padre da igreja, São João Clímaco, escreve: ao mar não faltam nunca as ondas, nem ao avaro a ira e a tristeza. Essa tristeza, a ira, essa aflição, essa angústia. Porque a vida dele está apoiada naquilo que não... Eu tenho dinheiro, posso não ter amanhã, não sei, né? Não é sólido aquilo. O ladrão rouba e a traça corrói. Lembro quando eu era rapaz, uma propaganda que tinha esses jingles que fica grudado na nossa cabeça. E uma musiquinha era o Banco Bamerinos. Não sei se algum de vocês pegou. O tempo passa, o tempo voa e a poupança Bamerinos continua numa boa. A poupança Bamerinos. Põe o seu dinheiro lá que você vai estar bem, né? Eu posso falar agora que não tem, porque não existe mais o Banco Bamerinos. Faliu já, não sei, 20 anos, né? Não existe mais, que uma boa não tá... Quem tinha dinheiro lá perdeu. Na poupança Bamerinos não tem mais. Foi pro Beleléu para pagar os credores, né? É assim, sabe? Não, eu tenho muitos... Jesus fala, né? Olha, regala-te, alma minha, porque tem bens para muitos anos. Porque eu juntei aqui uma quantidade de grãos impressionante. Insensato. Talvez a gente diga idiota, sei lá, uma coisa assim, né? Hoje mesmo será pedido conta da tua alma, e esse que ajuntaste, para quem ficará? Quem que vai ser esse daí? Não vai curtir isso daí, vai perder hoje mesmo, entendeu? Que tolice é você se apoiar nisso, como se fosse algo sólido, porque não é. Porque não é. E a gente fica assim, né? Um rapaz também que, conhecido lá do Sul, vendeu um negócio que tinha, o negócio foi investir em ações. Que aí eu ganhei dinheiro sem trabalhar, olha, genial. Colocou tudo nas empresas do Eike Batista. Perdeu tudo, né? Já não vale nada que ele tinha, o negócio dele de um dia para a noite já sumiu, né? Caramba, tinha uma empresa que já não tem mais o que eu tinha, o fruto daquilo desapareceu. É assim. Somos assaltados, bate o carro, pega fogo na casa, enfim, não quero lançar nenhuma maldição em ninguém. Mas, sabe, meu coração tem que estar naquilo que é sólido, né? Naquilo que é fixo. Onde o ladrão não rouba, a traça não corrói, no céu. A juntar tesouros ali. Isso sim é que vale a pena para ter paz. Não podem me roubar. Ter paz. Depois, a avareza produz também o egoísmo.
o fechar-nos aos outros. O Scrooge é muito patente, isso é um super egoísta, o Scrooge. Não tem amigos nenhum, porque ele só está ali preocupado com o seu dinheiro, com as suas coisas. E a avareza produz isso porque os bens materiais são limitados. Um filme antigo também chama-se Os Deuses Devem Estar Loucos. E eu não assisti inteiro, mas em uma palestra colocaram lá e comentaram, me ficou gravado. Começa um avião norte-americano sobrevoando a África e o cara toma uma Coca-Cola, uma garrafa de vidro e joga pela janela. E aquilo cai no meio de uma tribo lá, perdida no meio da África. E eles não conheciam o vidro. Então eles veem aquilo como um presente dos deuses. E alguém vê que aquilo é duro, e aí dá para usar como um martelo. E a senhora descobre que dá para usar como forma para fazer uns pãezinhos, biscoitinhos, porque é redondo. E o outro vê que dá para soprar e aí faz um som legal, tipo uma flauta. Então, legal, vai, um presente dos deuses. Só que na hora que um cara está usando lá para pregar um negócio, vem a senhora que quer usar para fazer a forminha dela, e vem outro que quer usar para... E aí começa a brigar e bate na cabeça. E aí o chefe ali, olha, isso aqui está dando pau, eu tenho um problema, né? Vou devolver para os deuses. Então ele pega aquela garrafinha e vai levar embora. Aquilo que era uma coisa boa se transforma numa coisa ruim, porque só tinha uma. É típico, na verdade, quando, sei lá, problema de herança, e aí separa os irmãos. Seria melhor não ter esse dinheiro. Se não tivesse nenhuma herança aqui, os irmãos estariam felizes, amigos até hoje, né? Porque tinha, aí já entrou ali, né? O olho grande ali, já disputa, já vê hoje com o outro como inimigo, porque o que for para ele não vai ficar para mim. A gente vai ter que dividir isso daqui. Uma pena, né? A gente vai se distanciando das pessoas pela avareza, quando a gente vai se apegando às coisas materiais. E nos distanciamos de Deus, em primeiro lugar. Não poder servir a Deus e ao dinheiro. É muito paradigmático a figura do jovem rico que recebe o convite do Senhor para ser um apóstolo. Imagina, vende tudo, vem, depois dá aos pobres, depois vem e segue-me. Um convite de apóstolo, que deixaram tudo e o seguiram. Mas ele não. Foi embora triste porque tinha muitos bens. Pena, né, que ele tinha esses muitos bens. Tudo que ele perdeu. Porque ele deixou de viver essa aventura maravilhosa de ser um apóstolo. A avareza, o apego aos bens materiais nos afasta de Deus. Santo Agostinho dizia: os bens materiais têm um certo efeito narcotizante. Toma lá uma bebida e opa, tinha alguma coisa aqui nessa bebida, né? Tinha um álcool, tinha um negócio aqui, eu tô meio assim, né? A pessoa sente que a consciência dela fica meio perturbada, fica meio... Os bens materiais têm algo disso, tem uma coisa ali, um efeito meio narcotizante, meio alienante. Ele conta aquela imagem o anel da noiva, um noivo que amava tanto a sua noiva que deu para ela um anel super caro e bonito. E a noiva ficou fascinada, apaixonada pelo anel. E ela punha aqui, tirava uma selfie, punha no outro, postava lá, fazia uma pose, casualmente com o anel na bochecha, e aí estava assim olhando no espelho. E aí o noivo ligava para falar com ela, não dá bola mais, porque se apaixonou do anel e esqueceu do noivo. Uma coisa absurda, né? No entanto, essa noiva maluca somos nós, fala Santo Agostinho. Que a gente recebe esse presente de Deus, que é a criação, que é a tecnologia, que são os bens materiais, que sei, né? As riquezas, a comida, a viagem, tantas coisas. Mas a gente se esquece, a gente se apaixona por essas coisas e Deus fica de lado. Não tem mais espaço no meu coração para Deus. Porque o que me importa é o meu carro novo, o meu celular. É ali que está o meu coração. Ali que está o meu tesouro. Não tem jeito, o materialismo nos fecha para a vida espiritual. Uma experiência marcante. Recém-ordenado, eu fui para uma cidade lá na Espanha, onde fiquei só 3 meses antes de voltar para o Brasil. E eu tinha 2 colégios de meninas do Opus Dei naquela cidade. E a diferença era praticamente iguais, a formação cristã era a mesma, praticamente os mesmos padres que atendiam um ou outro, né? Padres do Opus Dei. Só que um nível social era um pouquinho mais baixo do que o outro. E esse daí tinha um fervor espiritual muito maior do que o outro. Todos os anos saía uma freira, por exemplo, né? Sei lá, um critério assim interessante, né? Um colégio pequeno. Todos os anos saía uma freira, já há 5, 6 anos, enfim, além de outras vocações, né? Também fiéis leigos, né?
Mas é interessante, né? E eu celebrava lá a missa, dava meditação, as meninas, assim, realmente, você vê que absorviam aquilo, estavam ali. Agora, outro colégio, a menina que ia lá comprar o vestido de 15 anos lá em Milão e passar as férias esquiando nos Alpes suíços, já é um esquema assim meio frívolo, né? E aí não pegava muito a religião, entende? Ali, essas coisas aí, preocupação com o próximo, estava num outro plano. Do meu vestido, da joia que eu vou ganhar. Engraçado isso daí, a importância, né? Quando a pessoa se materializa muito, não entra, nem faz sentido Deus, essas coisas, né? A gente se afasta de Deus, se afasta dos bens espirituais em geral, até dos bens intelectuais, a gente poderia dizer, da cultura, da convivência do próximo, né? Como já falávamos. Então, lutar para isso. Os que usam deste mundo, nos recomenda São Paulo, vivam como se dele não usassem, porque a figura deste mundo passa. Usar, mas como se não usasse. Mas não deixa aquilo dominar o meu coração, que grude. Apego, né? Isso, pegou, grudou, não quero. Viu como se não fosse meu, eu uso esse negócio, mas não é meu, não sei lá, eu estou usando por enquanto esse carro, essa roupa, o que for. Como conseguir isso? Alguns exercícios concretos. Saber abrir mão alguma vez, mesmo de coisas que nos pareçam mais necessárias. Deus permite às vezes uma família, passar por um certo aperto, uma certa dificuldade, também como exercício de desprendimento. Não dá para ver sem celular, olha, vão roubar o teu celular, você vai ficar 3 dias sem. Não morri, né? Até que deu, na verdade. Um rapaz fez propósito de quaresma não acessar o Facebook. E dizia, padre, me dei conta que o Facebook me faz ficar burro. Porque agora eu estou lendo muito melhor. Interessante, né? A gente abre mão de alguma coisa ali, se abstém de algo. E, nossa, como a vida fica melhor, né? Sem esse negócio aqui. Então, bom, abrir mão de vez em quando. Tudo bem, eu vou ter que usar, não tem jeito, né? Mas eu vou abrir mão disso aqui pelo menos um pouco. Demorar um pouco para trocar. Já tá velho, tudo bem, se é para trocar, a gente troca. Mas não dá para esperar um pouquinho mais? Comprei um produto novo, estou louco para inaugurar o meu celular aqui, que chegou super bacana, né? Legal, vamos desfrutar do celular, beleza. Mas quem sabe, deixa ele na gaveta, em banho-maria. Deixa um tempinho ali. 1 dia, 2, não sei. Impossível, Padre Pedro. Não sei, o tempo que você conseguir, né? Também não vou ficar uma semana, sei lá, né? Você vai envelhecer, você não usou o negócio. Não, pega ali, mas segura um pouquinho a onda. Tá ali, mas não vou abrir, né, a caixa, desesperado. Não, deixa ali. Deixa ali um exercício de liberdade. Eu mando, não é ele que manda em mim, eu mando nele. Isso é bom, sabe? Emprestar com facilidade. A irmã que pegou lá, né, um vestido novo que nunca usei. Não, pode usar, né? Vai que ela vai estragar o meu sapato. Bem, sei lá, acontece, né? Se é o caso. Mas não vou ficar agora, não, é meu, não pode. Não é bom isso daí. Saber desprender-se, saber emprestar, fica para ti. A esmola, esse meio tão tradicional cristão, não é verdade? Pegar e dar as coisas para as pessoas. Um presente é uma coisa incrível, é transformar algo material num bem espiritual. Transformar ali dinheiro, um objeto, em amor, em um gesto de amor. Isso é um presente, uma coisa maravilhosa, né? Uma troca ali de dinheiro que é impressionante. Vale a pena, sabe, o câmbio. Pego aqui e entrego. Para meu pai, para minha mãe. É bonito, um rapaz que se formou em medicina falava comigo, padre, eu comprei, no primeiro ou segundo salário, um ar-condicionado para os meus pais. E eles nunca tinham tido um ar-condicionado na vida deles. Legal, né? O meu dinheiro ali, fiquei orgulhoso daquele rapaz. Meu primeiro para entregar as primícias, né? Os judeus tinham primeiro para Deus, primeiro o fruto do trigo para Deus, porque Deus é mais importante. E transforma aquilo em amor. Dar, ser mão aberta, saber entregar. E saber ir contra a corrente alguma vez também. Contra esse ambiente tão de consumismo. Mas todo mundo na minha sala tem, todo mundo usa isso aí, como é que eu vou ter um carro assim, eu não vou... Olha, tudo bem, né? Muitas vezes é um bom testemunho. Há todas umas forças comerciais muito intensas de inflacionar, sabe? Tem que ter isso e aquilo. Agora, a gente vê isso nas festas de casamento, né? Agora precisa ter ilha de caipirinha, que custa R$5.000, e precisa ter, né, todo um concerto de cordas com 3 violinos, enfim, exagerando um pouquinho. Mas tem uma série de forças comerciais que nos
puxam para que tudo fique cada vez mais caro, mas, sabe, tem